Hugo, fala para nós aqui um pouco como é que é essa questão aí da supervisão, daquela obra emergencial, o talude caiu, tem que fazer uma manutenção, tem que fazer a obra, afetou no tráfego da rodovia, né? Aí aquela pressão de imprensa em cima, e aí a obra tem que acontecer, tem que ser, faz um projeto emergencial, eu acredito, né? Conta um pouco. Caiu o talude, o que acontece? Isso, a gente teve 2 casos bem recentes agora, né, aqui dentro do estado, 3, né, a 376, a 277 e a Estrada da Graciosa, né. Eu, particularmente, a gente está na supervisão das obras da 277 e nas obras da Graciosa. Como você disse, a hora que cai, aí bate aquele desespero, tem que... Bate, trancou a rua, trancou a via, atrasa o tempo da viagem, que era 1 hora, leva 2, 3. E a imprensa em cima, E fica todo mundo de olho na obra daí, né? Todo mundo. Aí vai lá, leva uma comissão de engenheiros, né? Você vê qual empresa que tem gabarito e disponibilidade para atender de imediato. Imediato, né? Que tem expertise para resolver aquilo, né? Sim. Não adianta chamar qualquer um que também não adianta. E não adianta entregar um projeto daqui 3 meses, né? Também não adianta. Não adianta, né? Aí logo de cara se entrega um estudo, né? Logo de cara, pensando primeiro na segurança dos usuários, né? Certo. Em ali um dos pontos da 277, no quilômetro 39, uma dessas medidas de segurança foi fazer uma barreira com um saco de sal de cimento, justamente para que se criar uma barreira para cair uma pedra não cair no asfalto, não prejudicar os usuários, né? Uhum. Aí, sinalização, primeira coisa também, né? Envolvimento com a polícia rodoviária, primordial, para não ter problema de comunicação, não ter problema de aviso, para o pessoal chegar lá e não ver que está interditado, não ter que desviar a rota, né? Isso também é importante. Aí, a partir desse primeiro estudo, é feito um detalhamento maior, né? Junto aos engenheiros, e daí vai se fazendo a obra e o projeto ao mesmo tempo, né? Não dá para... Primeiro fazer todos os estudos, todas as sondagens, para depois fazer o projeto. Tudo tem que acontecer junto, né? Os estudos junto à solução. E aí vai executando, vai fazendo o projeto, tiver dúvida, já vai arrumando na hora. O negócio tem que acontecer, tem que ser extremamente dinâmico, né? Até porque quando tem uma obra do um deslizamento, você tem um decreto, né? Normalmente do governo, decretando a emergência. Aí, a partir daí, você tem 6 meses para executar essa obra, sabe? Você não pode passar disso, né? Parece que está ficando, né, Alexandre? Mas deixa eu só fazer uma observação nesse tema, Giovanni, antes da gente sair desse tema, que eu acho que é uma coisa de conscientização mesmo, assim, para nós, né? Nós vivemos numa região do país, região sul aqui, com índices pluviométricos muito grandes, né? Especialmente nessa época do verão, né? Aquele calor muito forte durante o dia, chega à noite, cai aquela tromba d'água realmente, e às vezes fica por dias e semanas e tal, né? Então, assim, acho que a conscientização que a gente tem que ter, né, Luiz, com os nossos governantes, é a questão de mapeamento geológico e geotécnico das nossas áreas. Isso aí é uma coisa importante que deve se pensar não a curto prazo, fazer isso para 1 ano, não. Se fazer um grande processo de mapeamento geológico e geotécnico das nossas encostas, né, das nossas rodovias, né, contratar geólogos. A gente falou de várias disciplinas, esquecemos de falar da geologia também, que é importantíssimo no nosso setor, né, e buscar engenheiros geotécnicos de experiência com geólogos e fazer esse mapeamento, e aí sim, sabe, começar a se botar na prática, executar projetos de contenção, projetos de retaludamento, para que essas ocorrências, essas catástrofes que a gente vê, que levam vidas, né, que a gente acabou de ver aí na 376 aqui, né, morreram algumas pessoas, você deu mais 2 exemplos agora recentemente, e que a gente consiga minimizar cada vez mais esses eventos assim catastróficos para nossas rodovias e para os nossos usuários. E manutenção é importante também, né? Que normalmente canaleta entupida, falta de drenagem, isso é uma das causas que realmente ajudam a contribuir com essas catástrofes também. Aproveitando, né, Giovanni, o que pouca gente sabe, né, e isso às vezes me assusta um pouco, é assim... regiões com índices pluviométricos realmente expressivos, né? E que esses cuidados não são tomados, inclusive no pavimento, né? Então a gente vê muita solução de pavimento, misturas densas, né? Que você olha que a água que cai sobre aquele pavimento, ela tem que contar com a inclinação do pavimento para deixar a liberação, né, da lâmina d'água. Quando que nós temos condições de gerar, né, misturas asfálticas drenantes, sim, né, ou com um índice de atrito ou de rugosidade superior, que possa combater, né, com microdrenagem, macrodrenagem, todo esse sistema. O pavimento como um todo, uma estrutura como um pavimento, ela pode ser uma região de absorção de toda parte dessa água que vai precipitar,
na rodovia, contribuindo, auxiliando no sistema de drenagem. E isso, muitas vezes, você vê os projetos e você... Poxa, mas por que foi tomada essa decisão no caso da mistura asfáltica? Quando você tem um leque de soluções. É que muitas vezes o pessoal não se atenta a essas particularidades, achando que asfalto é tudo igual, que o concreto asfáltico é de um jeito, porque tem lá uma especificação de um órgão, uma faixa C, e todo mundo bota a faixa C, Exato. por exemplo, do DENIT, em qualquer lugar. Você vê o que? Faixa C? Você vê qual é o pavimento que você vai botar aqui? Faixa C do DENIT. Aí você vê, é uma rampa, é uma terceira faixa, o trânsito, o tráfego totalmente canalizado, carretas pesadíssimas andando ali, não suporta, não tem como suportar, ou é uma região de serra com índice pluviométrico acentuado, você não tem a micro e a macro drenagem, você não tem absorção nenhuma, ou seja, aquaplanagem com certeza, né? E aí você torna um passeio, uma viagem, né, num negócio perigoso. E o risco de acidente, né? Tem aquela questão da aderência pneu-pavimento, exato, né? Exato. Um dos parâmetros que a concessionária realmente ela monitora, tá lá no PER, lá tá com um parâmetro de desempenho, né? Os ensaios de aderência, né? Exato. Faz o ensaio da mancha de areia. Exato. Você vê a micro e a macro drenagem. Exatamente. Né? E eu me lembro, na época que eu trabalhava lá na concessionária em Goiânia, chegava lá, né? O usuário saía de pista, né? Capotava, tinha dano, né? Sim. Material só, né? Por exemplo. Entrava com o advogado contra a concessionária, alegava N coisas, né? E problemas no pavimento, né? Sim, sim. E aí era importante que a gente tinha tudo lá, os ensaios, estava tudo certo lá. Se resguardar, né? Estava resguardada a monitoração, porque entregava o poder concedente, era um levantamento de fato, tá aqui o dado, mas aí tu tinha embasamento técnico para dar aquela resposta, né? Exato. Ou seja, o problema aqui não era a superfície do pavimento. Está aqui, ó, o pêndulo britânico, a mancha, irregularidade. Mas isso é que você está numa concessionária. Exatamente. Se tem essa preocupação. Agora a gente também vê algumas coisas acontecendo até dentro da cidade, né? Que são fatores, porque a aderência pneu-pavimento é um negócio muito importante. Sim. Ali que começa a segurança do usuário. Sem contar que é tão importante a aderência pneu-pavimento, porque a gente vê os veículos aí, tem pneu que roda aí, né? Se o pavimento não ajudar um pouco, o cara também não ajuda. Então, se tu tiver com o pavimento tá fora dos parâmetros, o cara com o pneu liso... porque aí você já tem uma né? característica econômica. Então, assim, países em crise, isso a gente já tem, né, balizado. Países em crise, o camarada que rodava 30 mil, 40 mil com um pneu, ele vai querer rodar 50, 60. Porque o país está em crise, ele não tem dinheiro, não tem verba para fazer aquela troca do pneu. Então, ele começa a postergar aquele negócio. Mas o Luiz Henrique, ele quer que as pessoas troquem de pneu rápido, que ele quer jogar no concreto asfáltico dele lá, entendeu? Moer na usina lá, ó. Assim, isso aí, vamos aumentar, gastar bem. Mas aumentar a irregularidade, né? Mas tu sabe bem rugoso. Não, tu sabe que, assim, ó, muito bem lembrado do Alexandre, mas hoje o ligante que tem a maior pegada em termos ambientais e ele é nacional, 100% nacional, é o asfalto borracha. Por quê? O ligante, o CAP, produzido aqui, refinarias da Petrobras. O pneu, a borracha do pneu inservível, não vem de fora. Não é um material importado, é aquele que foi consumido aqui no Brasil. Então, veja, você começa a ter a indústria circular nesse processo, tá? Isso é muito interessante. Sim. E as soluções que o asfalto borracha, pela sua alta viscosidade, seu desempenho, te dão o gabarito de soluções, por exemplo, misturas gap grade, que tem essa pegada de contato pneu, pavimento, de ter uma micro, macro drenagem, são soluções fantásticas. Então, assim, nós temos tudo no Brasil, tudo prontinho, é só usar. Ter caixa, ter orçamento, né? Já vai licitar lá, fazer a obra já com orçamento já... Os governantes, eles precisam olhar para isso, entendeu? Sim. Eles precisam olhar para essas soluções, porque eventualmente você pega lá algumas soluções, é CAP de refinaria. As refinarias da Petrobras, o interesse delas, o maior negócio delas são os combustíveis. Sim. Óbvio, não só a Petrobras, qualquer refinaria no mundo, ela vive dos combustíveis que ela produz. Seja ele, né, gasolina, então, GLP, o CAP nafta, seria um complemento. óleo. O CAP faz parte do processo de refino. Não dá para chamar de rejeito. Porque se uma refinaria quiser aproveitar aquele fundo para outro tipo de combustível, ela também pode aproveitar. Ela não precisa produzir o asfalto no final. Tem tecnologia para isso, entendeu? Só que, como esse processo de refinamento
do óleo, do petróleo, ele está tão agressivo, lá no final, aquele cimento asfáltico, ele não tem mais a qualidade que tinha lá na década de 70, na década de 80. Então, ele precisa ser modificado. Nós temos que inserir alguma coisa nesse cimento asfáltico de petróleo para garantir um melhor desempenho. E outra coisa, né? Na apresentação aqui, tem, por que eu tô com esses Hot Wheels e caminhão aqui em cima da mesa aqui, né? É que todo... O filho liberou para trazer? Eu pedi pro filho, né? Eu pedi para eles trazer alguma coisa, esqueceram ali. Mas enfim, aí eu catei os carrinhos lá do menino lá e trouxe para cá. Mas é que a gente sempre, em todo podcast, a gente coloca alguma coisa na mesa para simbolizar aquele tema. Como o tema é rodoviário, tá aqui o caminhão, né? Enfim, mas por quê? Por que eu puxei isso aí? Porque também isso aqui mudou, né? A matriz rodoviária, o caminhão da década de 80 é o mesmo ainda hoje? Isso mudou. Não existe mais. Esse caminhão não existe mais. E aí? Não existe mais. E aí tudo mudou, né? Tudo mudou. A carga, o carregamento. O tamanho do pneu, né? A pressão do pneu, isso tudo é levado em consideração quando você tem uma condição mecanística de avaliar o pavimento. As tolerâncias das cargas cada vez maiores. Exatamente. E aí tá lá a gente que estuda, né? Ou faz projeto e controle, não sei. E aí o cara passa com excesso de carga na rodovia. Aí cai tudo, né? Aí não tem o que fazer. Né? Aí não adianta o asfalto. Também é importante ter esse controle. Mas esse controle as cargas, né? As rodovias o excesso são projetadas para as cargas. A gente tem que lembrar que o fator de veículo é uma equação exponencial. Exatamente. Ou seja, se você dobra a carga do caminhão, exagerando, né? Não é que ela vai ter o dobro de efeito para ver, não. Ela é exponencial a forma. Então, ou seja, o efeito vai lá para cima. Exatamente. Mas você está falando de ligantes asfálticos, né? A gente precisa fazer lembrado de alguns anos atrás, quando a gente começou a aplicar no Brasil os ligantes modificados, né? Sim. E aí a gente erroneamente, quando eu falo a nossa bibliografia, né? E a gente na fase de projeto, a gente cometia um erro. Onde a gente dimensionava o pavimento. Então vamos lá, dava 15 centímetros de concreto asfáltico. Aí a gente indicava um polímero, por exemplo, e aí a gente erroneamente adotava equações de dissertações de mestrado para reduzir a espessura do pavimento. Mas hoje o manual de conservação ainda do DENIT cita esse beta, né? Mas é o seguinte, até que um dia alguém falou assim, não, pessoal, peraí, a gente não está colocando ligante para tu igualar custo. A gente está colocando ligante para tu dar um ganho de desempenho no revestimento asfáltico. Então vamos parar de usar a equação para reduzir. Vamos dimensionar tradicionalmente, vamos adicionar o ligante, um polímero, uma borracha, para melhorar o desempenho, dar uma vida útil maior, durabilidade maior. Aí, então vamos parar com isso. E pegando esse veio, era isso que acontecia, porque a gente se deparava com essas discussões, né? Aí o pessoal chegava assim, tudo bem, eu tenho aqui uma solução de concreto asfáltico, 12,5 centímetros. Pô, mas eu quero usar polímero, eu posso então executar com 8? Assim, empiricamente, né, para não dizer que no chutômetro, né, alguém dizia assim, pode. Mas, pô, você não tinha estudo que dizia que podia acontecer aquilo. Porque a mistura asfáltica, o concreto asfáltico, não é só ligante. Exato. É todo Eu tenho um professor meu que odeia que eu falo esqueleto mineral, mas eu vou falar para todo mundo entender, porque o esqueleto mineral também vai dar a sua contribuição. Entendeu? Então, assim, você botar um ligante modificado na mistura vai ser melhor do que uma mistura convencional com um ligante convencional? Vai. O desempenho vai ser melhor? Vai. Não se discute isso. Eu posso reduzir a espessura? Não sei. Deixa eu estudar os materiais, o N da rodovia, as condições de temperatura, velocidade daquele tráfego, tá? E a temperatura do pavimento, para eu fazer uma análise mecanística para ver se isso realmente é possível e em qual percentual. Porque senão é um chute. E até fazer aquele ensaio de fadiga, né, Luiz? Para ver. Exato, tudo. Você tem que ver, medir a deformação, você tem que ver a vida de fadiga, a área trincada. E não, sabe o que o pessoal faz? Eles fazem uma conta econômica. Se eu usar 12,5 centímetros de cap convencional, esse concreto asfáltico vai custar X. Então eu vou botar um ligante melhorado lá dentro, vai ter um preço maior, mas eu, para fazer o mesmo X, eu vou tirar 2, 3, 4 centímetros do pavimento. É só para fazer uma equação econômica e aí não funciona. Quando a economia predomina na engenharia, a técnica, com aí, certeza, meu amigo, o insucesso está garantido. E, Giovanni, esse ano, a partir do ano passado, a gente começou a supervisão de excesso de carga também nas rodovias. Fazia-se muito tempo que não se provisionava excesso de carga. E o que pega? Balança? Então, são dois produtos, as balanças dinâmicas e as balanças estáticas, né?
O legal da estática é porque você coloca onde você quer e o caminhoneiro não está esperando, né? Mas é impressionante, a partir do momento que você monta, de repente vira deserto a rodovia. Todo mundo desaparece. Para de passar. Os desvios ficam lotados. Grupo de WhatsApp ali já começa a bombar. A gente colocou uma em Antonina, agora que a gente está supervisionando, é bem perto de empresa de fertilizante que vem, né? Uma coisa curiosa que eu me deparei lá é que, às vezes, no preço bruto não estava passando da carga, mas no eixo estava passando só por carga mal distribuída. Isso foi um fator assim que eu não imaginava, sabe? Só por acomodação da carga. Mas, Hugo, vocês chegaram a um consenso de que percentual assim, estaria acima? Chegou a ter essa conta? O excesso é muito? Tem assim, alguns casos são muito, mas eles começam a ver onde que tem as balanças e daí vai diminuindo. Vai melhorando. Né? Mas tem uns absurdos, tem uns absurdos. Mas não chegou assim, 20% está passando com excesso, não, 5%, não chegou a fazer essa conta, então? Como é recente, não cheguei a fazer a conta ainda, mas é possível fazer, porque agora está ficando tudo registrado, né? E uma coisa legal que é inovação. Antes você tinha que ter um agente lá na balança. Agora, com a tecnologia, a gente montou uma central lá dentro do DR do Paraná, que é o CCOR. O agente fica lá dentro e todas as balanças têm câmeras, passa informação direto para a gente e o agente fica lá dentro da central atuando. Não precisa mais ter um agente em cada ponto na estrada. Isso ajudou muito a aumentar o número de balanças. Vocês sabem que no Brasil, né, nós somos famosos, né, pelos projetos que não vingam também, né? E e há bastante tempo atrás eu conheci um engenheiro, eu acho que ele era engenheiro mecânico, ele ganhou um prêmio em Brasília, daqueles jovens cientistas e coisa mais. Ele tinha desenvolvido um sistema de pesagem de balança no chassi do caminhão. Ou seja, você não precisava ter nenhuma balança em rodovia nenhum. O caminhão saía da fábrica já com esse sistema, se eu não me engano, acho que era um sistema de células de carga, entendeu? Lacrado, fechado, que era aferido lá pelo Inmetro, e aí, lá digitalmente, no projeto dele, ele lia a carga por eixo daquele veículo, do caminhão, por exemplo. Olha só. Foi apresentado esse projeto para um governo bem passado, esse pesquisador ganhou um prêmio, tá? E esse negócio nunca evoluiu no Brasil, nunca foi levado adiante. Você imagina, o guarda rodoviário simplesmente para o caminhão no posto, vai lá, faz a leitura, vê se o lacre está intacto, ele vê se está marcando uma carga acima do regulamentado, o cara está autuado na hora. Simples, fácil. Para que facilitar, né? Se a gente pode complicar, né? Esse é o Brasil, né? Infelizmente. E a gente tem aquela situação, me lembrei agora de uma disciplina que fiz um mestrado lá na UFSC, que o professor falava que nós temos ainda os maiores limites de carga, né? Comparado com outros países, né? E temos ainda um grande caminho para percorrer com tecnologia, ensaio e métodos. Mas já aqui a gente já liberou o carregamento aumentou, né? Quando a gente compara, né? Sim. Então tem esse problema, que é o dimensionamento, é o projeto, é a geotecnia, é o material de asfalto, é o melhor que tem, a melhor tecnologia que tem, é o controle para ver se está executando conforme o projeto. É o lobby. E é o lobby. Aí vem a Confederação Nacional dos Transportes dizer que os pavimentos não duram no Brasil, né? Ela só não diz que eles andam com a sobrecarga, né? E é muito importante, tu falou ali na questão ali da redução da capa do polímero, e aí fazendo uma analogia aqui na construção civil, lá no concreto de cimento pórtico, quando a gente aprendeu na faculdade, eu tinha que dosar os materiais, aquela mistura, para atingir uma resistência característica à compressão. Esse material teria que ter uma trabalhabilidade para atender um slump também, questão de fluência, e dosava para atingir uma característica. Então, se eu colocasse mais água, melhorava a trabalhabilidade, mas a resistência caía, né? Exatamente. Então, se buscava uma mistura ótima, podemos dizer assim, né? Eficiente, para que eu atingisse todas as características de resistência, deformação. E aí me lembro lá, na época, lá o pessoal trabalhava com adição de fibra, mas tudo era por uma questão de melhoria do comportamento. É o caso do polímero, né? Exatamente. Vamos usar, mas com a visão da melhoria técnica, não econômica, né? E pegando esse teu gancho aí, se nós, não sei, eu estou, sei lá, uns 25 anos afastado da construção civil, né? Mas quando eu me graduei, se fazia projeto de concreto armado estrutural com 15 MPa, 18 MPa. Olha só,
Se você olhar hoje, é 30 MPa, é 40 MPa. O que aconteceu? Subiram as alturas dos prédios, ficaram cada vez mais esbeltos, ou seja, as cargas nas fundações ficaram cada vez mais concentradas e os projetistas de concreto armado tiveram que fazer um upgrade naquele material. As próprias pontes, né, também, longarinas com 40 MPa. Exatamente. Né? Fora a questão então, que assim, hoje, não sei, se eu fosse voltar para a construção civil e fosse fazer projeto estrutural, se eu fizesse um cálculo com 15 MPa, eu ia ser dado como louco, aquele negócio vai cair, porque as alturas subiram muito, né, os prédios começaram a ter cada vez mais andares e cada vez mais esbeltos, né, as suas estruturas. Né? Nós estamos fazendo um projeto de recuperação de uma ponte. E exatamente isso, a ponte é da década de 80, o projeto dela, e os pilares 15 MPa. 15 MPa, não, era o padrão. 15, pilares. Quem botava 18 MPa já era assim, nossa, você está pensando no quê? Você está uma resistência à compressão tão maior. E sabe o que aconteceu? A gente fez o ensaio da resistência do pilar, né, do concreto, né, fizemos lá a extração, e quando deu 15 MPa foi assim, opa, e a rodovia federal passa em cima. Imagina. Tá? Opa, mas como assim 15 MPa? Não, aí fomos buscar o projeto. Não, tá lá, ó, 15 MPa, então estava correto. Né? Mas para aquela realidade, 45 anos atrás. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, ó, hoje o que aconteceu com as rodovias no Brasil? O modal rodoviário cada vez mais intensificado, cada vez mais intensificado. As logísticas cada vez mais ajustadas. O camarada, ele quer transportar tudo numa carga só, ele quer fazer aquele compartilhado lá, leva tudo. Ou seja, as cargas subiram e nós estamos reduzindo, fazendo ao contrário da construção civil. E a gente não pode esquecer, né, Luiz, que a gente antigamente, lá um tempo atrás, nós tínhamos o N na casa 10 na 5, 10 na 6, Exato. Hoje é 10 na 7, indo para 10 na 8. Né? Exatamente. Então, assim, é 10, cada número que eu estou aumentando são 10 vezes mais o tráfego, né? Exatamente. De veículos comerciais. Exatamente. Né? Hoje então, qualquer rodovia pega um N de 10 na 7ª. Não, no mínimo, né? Simples. Já estamos indo para 10 na 8 de alguns projetos já. Então, né? você está vendo o nível de exigência? Então você não pode, né? Eu acho que você não pode mais deixar de não avaliar toda a estrutura do pavimento, todos os materiais que estão lá naquele contexto, porque senão você realmente vai ter um projeto que vai ser ineficiente.